fala aqui é o professor Pitt, de Física, da Escola Maestro Frederico Lieberman. Nós estamos aqui numa segunda rodada de apresentações dos alunos do PIBID, da UFMS, onde eles estão aí possibilitando a apresentação de propostas de ensino investigativo. Ocorreu no primeiro mês, que foi magnífica, agora no segundo mês elas estão se repetindo. Então, hoje eu estou aqui com duas acadêmicas, eu vou apresentar para vocês primeiro a Flávia. Olá, pessoal, tudo bem? E depois a Giovana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana, eu curso licenciatura em Física na UFMS. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês sobre dispersão e refração da luz. Deixa eu só apresentar aqui. Isso aí, perfeito. Vamos deixar vocês agora com a Giovana. Então, curta a apresentação aí. Então, primeiramente, sobre a dispersão da luz. Então, mais ou menos lá em meados de 1600, Isaac Newton ele teve uma grande descoberta, que quando ele apontou uma luz branca para um prisma, ele viu que no outro lado ele conseguia enxergar várias outras cores. E ele começou a se questionar sobre esse fenômeno, o que era. E aí ele viu essas cores do outro lado, né? Existem essas cores que são visíveis aos nossos olhos. Aqui tem a enumeração de cada uma dessas cores, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, como vocês podem observar. Isso foi mais ou menos o que Newton conseguiu enxergar na época do experimento dele. Então, tanto que a gente consegue notar que é muito parecido com as cores que a gente enxerga no arco-íris. Então, como que acontece esse arco-íris? Na verdade, quando essa luz ela entra em contato com as gotículas de água presente ali no ar, essas gotículas de água funcionam como se fosse um prisma. E acontece essa dispersão, esse fenômeno que a gente chama de dispersão da luz branca. E aí a gente consegue enxergar tudo colorido ali no céu. Por isso que geralmente quando é um tempo mais chuvoso, que a gente consegue enxergar esse arco-íris, porque tem mais água presente no céu nesse momento. Agora falando um pouquinho sobre a refração da luz. Então, a refração da luz nada mais é do que quando a luz ela muda de comportamento ao mudar de um meio. Por exemplo, ali da foto. Você pode observar que essa luz ela estava no ar, assim, a partir do momento que ela entrou na água, ela teve um contato com a água, ela teve um desvio. Isso foi uma mudança de comportamento e a gente chama isso de refração da luz. Isso aqui. Então, a gente consegue calcular o índice dessa refração. O índice da refração, na verdade, é a razão da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado ao oitavo metros por segundo, pela velocidade no meio que a gente estiver analisando no exercício, né? Que dependendo do exercício, ele pode aparecer um meio diferente. E tá ali a fórmula, né? N, que a gente chama o índice de refração, que é igual à velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de C, sobre a velocidade da luz no meio que a gente estiver estudando, que a gente chama de V. Aqui estão uma tabela de índices de refração em alguns outros meios, né? Então, são alguns valores já tabelados, como o ar, o gelo, a água, o álcool. Então, vocês vão poder observar ali depois, cada um com mais calma, para poder resolver os exercícios. Aqui está a primeira lei de refração. Então, o que me diz essa primeira lei de refração? Que, na verdade, ambos os raios, tanto o meio 1 quanto o meio 2, eles são coplanares. O que isso significa? Que eles ficam no mesmo plano. Mesmo estando em meios diferentes, eles ainda ficam no mesmo plano. A segunda lei de refração, ela me diz que a razão entre os ângulos de incidência no meio 1 e no meio 2, eles só dependem do meio que a luz se propaga. Isso que vai alterar o ângulo dessa incidência. Aí a gente tem uma fórmula aqui, que é a lei de Snell, que a gente chama. A gente pode calcular dessa forma, que é o índice de refração no meio 1 vezes o seno de incidência, e é igual ao índice de refração no meio 2 ao seno, o seno do ângulo refratado.
Quais são as consequências dessa lei? O que acontece se a gente alterar o meio? Então, quando o meio 1 ele tem um índice de refração maior do que o meio 2, o que acontece com essa luz? Então, ela tem, no caso, a velocidade no meio 2 ela vai aumentar e, consequentemente, o ângulo desse aqui no meio 2 ele vai aumentar também, como vocês podem observar. Aqui era um índice de refração maior, e aqui ele conseguiu ter um aumento de ângulo. Qual que é o segundo caso? Nessa consequência da lei. É quando o meio 1 ele tem um índice de refração menor do que o meio 2. Aí agora vai acontecer o processo contrário. Então, ele vai diminuir a velocidade a partir do momento que ele entrar nesse meio e, consequentemente, ele vai diminuir também esse ângulo. No terceiro caso, quando a gente tem o índice 1 e o índice 2 iguais. No caso, a gente tem o mesmo meio. O que acontece com esse ângulo? Ele continua o mesmo em ambos. Então, ele não vai alterar. Bem, pessoal, agora nós iremos com a apresentação da Flávia, né, que irá falar sobre o prisma. A apresentação da Giovanni foi magnífica, né? Só fazendo uma ressalva, que na última figura o índice de refração precisa ser necessariamente igual, basta a luz chegar na perpendicular para não sofrer desvio. Só fazendo essa ressalva aí, mas está magnífica a apresentação dela, perfeito. Então, dentro da fala da Giovana, né, que ela já explicou para vocês um pouco da teoria, e agora eu vou explicar para vocês como a gente vai usar o simulador. Então, pessoal, assim que a gente abrir o link, né, do simulador, a gente vai entrar nessa tela aqui, que é a gente vai usar o simulador do FIT, que é da Universidade do Colorado. Lembrando que tem vários tipos de simulação nesse aplicativo, quem às vezes tiver curiosidade pode dar uma olhada também. E assim que a gente abre aqui essa tela, a gente vai selecionar o nosso simulador, que seria esse aqui de prismas, né? Assim que a gente entra nele, a gente vai ter essa tela em branco, né? Porque como a gente vai interagir, nós vamos escolher as opções que a gente vai trabalhar. Então, aqui no canto direito, a gente vai ter como escolher o ambiente, né? A gente tem a opção de ar, água ou vidro. Aqui nessa parte de baixo são, no caso, as fontes de luz que a gente tem, que aqui a gente tem como se fosse um laser, né? Um feixe de luz que a gente vai utilizar, ó. E a gente tem aqui 3 opções. Aqui a gente vai ter as cores, né? O espectro da luz visível, as cores que a gente consegue ver. E aqui é comprimento de onda, né? Que a gente consegue selecionar. E aqui na parte de baixo a gente tem os prismas, vários tipos de prisma, né? Em formatos diferentes. Aqui a gente consegue mudar o material que é feito esse prisma. No caso, a gente consegue colocar ele como um prisma feito de ar, água ou vidro. E aqui nesse outro lado a gente tem algumas outras opções que a gente também pode utilizar, como um transferidor, para a gente poder calcular o ângulo. E aqui o normal seria para a gente poder visualizar esse ângulo que é formado, né? E a reflexão para a gente ver exatamente como que está sendo, como que está ocorrendo essa reflexão em todos os lados do prisma. Bom, aí para a gente começar inicialmente, a gente vai utilizar a luz branca. Como a gente está falando da decomposição da luz branca, né, da dispersão da luz, a gente vai utilizar a luz branca inicialmente. E a gente, para chegar nessa luz branca, a gente tem que alterar aqui o comprimento de onda para 500 nanômetros, que seria o equivalente à luz branca. E a gente vai alterar primeiro esse comprimento de onda, tá? Até chegar em 500, aqui já está alterado. E para a gente conseguir visualizar melhor, a gente vai mudar aqui nas opções das fontes de luz aqui. A gente vai colocar nesse fundo escuro, que daí fica mais interessante para a gente poder trabalhar. Inicialmente a gente vai utilizar esse prisma aqui, ó, que a gente só pega aqui e posiciona onde a gente acha que vai ficar melhor, né? Esse prisma triangular mesmo, que é o mais comum da gente trabalhar, né? O mais comum da gente ver quando a gente está estudando sobre esse assunto. E inicialmente a gente vai utilizar o ambiente, vai ser o ar mesmo,
e o material do prisma vai ser o vidro. E assim que a gente liga aqui a luz, a gente já consegue dar uma olhada em como ocorre essa dispersão da luz. Aí só um momentinho. Enfim, aí a gente já selecionou, né, aqui o material e o ambiente. Aí assim que a gente liga aqui esse feixe de luz, a gente já consegue visualizar essa dispersão da luz, né? Essa decomposição da luz branca, que como a gente viu, a refração ocorre quando a gente vai ter essa luz, esse feixe de luz, que está em um ambiente inicialmente, que seria o ar, passa por um outro tipo de ambiente, outro tipo de material, que nesse caso é o vidro. Quando ela volta novamente para o ar, a gente consegue ver essa decomposição das cores, né? No caso, a dispersão, ela seria um caso particular da refração da luz. E a gente consegue aqui observar, digamos que, como ocorre esse fenômeno, né? E a gente consegue ver aqui as cores, que são que a gente às vezes fala que são as cores do arco-íris. Quando a gente vê um arco-íris, o que acontece? Geralmente a luz do sol, né, que é uma luz branca, no caso, nesse caso, por conta da atmosfera e tudo mais, ele fica com uma luz branca. E às vezes a gente chove, ele vai ser o que? Ele vai passar essa luz pela água e vai ser decomposto, né? Que aí ocorre o arco-íris que a gente geralmente vê depois que chove, seria esse mesmo caso. E aí aqui o que a gente consegue perceber? Vocês sabem dizer por que, por exemplo, a luz vermelha ela está aqui desse lado, nesse extremo, e por que a luz roxa está no outro? Aí aqui pra gente, se a gente pode ver aqui, quando a gente coloca na opção normal, né, que são os ângulos, a gente pode ver que ele é um ângulo diferente, né? A luz roxa e a luz, no caso, da cor vermelha, que tem a ver também com o índice de refração de cada luz. Inicialmente, vocês vão observar, no caso, o que está acontecendo com esse prisma, mas também, junto do questionário que a gente vai mandar para vocês, a gente tem algumas outras coisas que vocês vão poder fazer no simulador para estar podendo estudar um pouco mais o que vai acontecer com essa luz. Por exemplo, aqui, quando a gente muda para o tipo de material do prisma para água, a gente já vê que já ocorre uma diferença. Quando a gente muda para o ar, também ocorre. E aí, o que acontece? Aqui, a luz branca não está sendo decomposta. Por que isso acontece? Como a gente falou inicialmente, essa refração ela vai acontecer quando a luz passa por um meio diferente do que ela estava e volta novamente para esse meio. Então, quando a gente utiliza um prisma, um ar em um ambiente no ar, então ela não vai estar passando por um meio diferente. Então, por isso, não vai ocorrer essa refração como a gente tinha visto antes, tá? Mas então é isso, pessoal. Basicamente é assim que a gente vai utilizar o simulador, tá? Aí eu só vou pedir para vocês depois responderem as questões que a gente elaborou e lá também tem alguns outros tipos de interação que vocês vão poder utilizar o simulador. Perfeito, obrigado pela apresentação, Flávia. Apresentação espetacular. A luz roxa que ela falou é a luz violeta, né? Já para ficar próximo do material de vocês. E é bem interessante a proposta de que ela fez de perguntas dentro desse simulador. Esse simulador aqui ele fica disponível para você aí, desde que você tenha acesso à internet, você pode acessá-lo tranquilamente e fazer as simulações não somente de prisma, mas de outros aí para ajudar na sua construção de conhecimento científico. Eu quero agradecer aqui imensamente as meninas que prepararam uma aula espetacular para vocês aqui de refração da luz, o que vai nos ajudar muito em sala. Então, obrigado, Flávia. De nada, eu que agradeço. Eu espero que seja útil para todo mundo poder entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Legal. E obrigado, Giovana.
Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. E vai ter um questionário ali para vocês responderem, baseado no que vocês viram aqui no vídeo, na explicação, e também pela experimentação feita ali com o Prisma. Um abraço. Agradecemos você, Giovana, e agradecemos a Flávia, tá bom? Espero que vocês curtam e respondam as atividades que elas vão criar para vocês posteriormente aí. Valeu, Giovana, valeu, Flávia, obrigado, hein?